Muito bom dia, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa que vos fala é a pastora Rosângela. Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia, nesse momento. Hoje é sábado, dia 13 de dezembro de 2025, e esse é o meu primeiro vídeo do canal da pastora Rosângela. Meu intuito aqui é compartilhar a palavra de Deus, orarmos juntos, nos alegrarmos juntos no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, e que de alguma maneira, de alguma forma, essa palavra possa alcançar o seu coração, aonde você estiver. Se esse vídeo chegar até você, que esse vídeo venha confortar seu coração, edificar sua alma, ajudar a sua vida de alguma forma através da palavra de Deus. Eu gostaria de começar esse canal com uma palavra do livro dos começos, que é o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, na palavra de Deus, é o livro do começo, o começo de tudo. Como foi o começo de tudo? Como é que Deus organizou todas as coisas, né? Mas eu quero aqui deixar para vocês uma palavra em Gênesis capítulo 3 e versículo 9. Diz assim, ó: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa palavra, ela fala sobre a vida de Adão, o primeiro homem que Deus constituiu sobre a terra, depois de ter organizado a terra, que estava em estado caótico. Deus, ele formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida, e Deus o criou para ter liberdade de comunhão com o homem. Deus o criou para ter liberdade de conversar com o homem e de estar junto com ele naquele jardim do Éden. Mas a palavra vai dizer que Deus deu uma ordem para aquele primeiro homem chamado Adão, para que ele, naquele ambiente que Deus criou, que é o jardim do Éden, com toda aquelas árvores frutíferas, com todo aquele aparato, com todo aquela forma de um lugar, de uma ambiência maravilhosa para Adão morar, Deus, ele deu uma ordem que ele podia se alimentar de todas as árvores daquele jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão não podia se alimentar. Era uma ordem de Deus, era uma ordem de Deus. Mas acontece que o maligno, Satanás, né, a antiga serpente, como diz a palavra do Senhor, já estava rondando, rodeando a terra. E ali, Satanás veio e enganou primeiro a mulher, Eva, que Deus a criou também depois para ser companheira de Adão. E depois Eva veio e engana Adão, e Adão, ele vai desobedecer a uma ordem de Deus. Ele vai comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Interessante dizer que quando ele come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele sente medo. Automaticamente, o estado de inocência daquele primeiro homem chamado Adão passa para um estado de consciência. E na consciência de Adão, ele já sentiu ali o peso: eu pequei, eu desobedeci a ordem de Deus. E agora, o que vai ser? Eu estou nu, meu Deus, olha a minha situação. E ele se escondeu de Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus não o abandonou naquela situação, não. Não é porque ele pecou que Deus deixou ele de lado. Não é porque ele pecou que Deus se recolheu na sua eternidade e se afastou daquele homem que ele criou. A Bíblia diz que Deus, ele o procurou.
E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Deus, ele procurou o homem mesmo depois dele ter pecado. Deus, ele o procurou. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 3 e no verso 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Já que Deus era acostumado a vir na viração do dia e a conversar com aquele homem que ele fez, que ele criou, e agora Deus veio e não o achou, porque ele estava escondido, com vergonha do seu pecado. Essa palavra, queridos, não ficou só para o tempo do Gênesis. Essa palavra, ela também é muito recente, ela também é muito atual, porque a capacidade, a atitude primeira dos homens quando eles pecam é se afastar de Deus, é criar uma separação entre si próprio e o Deus criador do homem, criador da mulher. Mas Deus, ele não desiste de ter comunhão conosco. Deus, ele já sabia que Adão ia pecar. Deus, ele também sabe que nós somos pecadores. Mas Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste de você, seja qual for a sua situação. E ele sempre está perguntando para nós: onde você está? Cadê você? Onde você está? Eu quero ter comunhão contigo. Eu sei que você pecou, mas o sangue do meu Filho, Jesus Cristo, te purifica de todo pecado. E essa é a boa notícia para hoje. Seja qual for a nossa situação, seja qual for, aí a cilada em que nós nos envolvemos, seja qual for a situação em que está a nossa alma, em que está a nossa consciência, em que está o nosso estado espiritual, Deus, ele quer nos resgatar. Deus, ele quer nos salvar. E Deus, ele está nos procurando. Aqui mesmo nesse capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, Deus, ele deixa uma promessa viva de que um dia da semente da mulher nasceria um, aleluia, que pisaria na cabeça de Satanás. E esse é Jesus. Esse é Jesus. O Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus que habita entre nós, porque mora em nós e está conosco. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa se cumpriu. Se cumpriu quando Jesus nasceu. Se cumpriu quando ele, aos 30 anos, começou a exercer o seu ministério. Se cumpriu quando ele foi julgado, vituperado, ferido, quando ele foi de uma maneira terrível, ali ofendido pela humanidade, quando eles gritaram: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Essa palavra se cumpriu quando colocaram ele naquele madeiro, quando pregaram as suas mãos, quando pregaram os seus pés, aleluia, glória a Deus. Essa palavra se cumpriu quando colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Essa palavra se cumpriu quando a lança perfurou o seu lado. Essa palavra se cumpriu na sua íntegra, quando ele grita: tetelestai, ramando o que andasse, está consumado. Ela se cumpriu. Mas veja que o Cristo do qual estou falando, que tem poder para alcançar a sua vida, no buraco em que você se enfiou, no lamaçal em que você se envolveu, a situação em que você está, o Cristo
que eu estou dizendo e pregando aqui nesta manhã, que pode mudar a sua vida. Ele não se limitou àquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo. E ele tem poder. E ele disse para os seus discípulos: é-me dado, lamanto que andasse, todo o poder nos céus e na terra. E eis que estou convosco. Aleluia. Todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Cristo ressurreto é poderoso para alcançar sua vida, para alcançar sua alma e para te resgatar dessa situação. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Talvez você venha dizer: mas, pastora Rosângela, o que eu fiz é muito grave. Pastora Rosângela, onde eu coloquei os meus pés é um lugar muito terrível. É muito difícil de eu retornar para os braços do Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 João, no capítulo 1, no seu capítulo 1, na primeira carta do apóstolo João, e no versículo 9. Eu vou ler aqui para você que vai ouvir essa palavra. Eu não sei aonde que essa palavra vai chegar, mas eu vou ler aqui para você que vai ouvir essa palavra. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, o ser humano, ele é por natureza pecador. E a questão do ser humano ser por natureza pecador não é isso que atrapalha a nossa comunhão, porque nós somos pecadores até o último dia da nossa vida. É por isso que Jesus veio, para nos cobrir com o seu sangue, para nos remir no seu precioso sangue e para nos tornar novas criaturas nele. Mas o pecar não é questão, a questão é o se arrepender. Pecar nós pecamos, mas e nós nos arrependemos? A Bíblia diz assim, verso 9, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrepender, confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te remir. Que essa palavra alcance seu coração nessa manhã. E eu quero orar por sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, esse é o primeiro vídeo desse canal. Senhor, eu não sei aonde esse canal vai chegar, aonde esse vídeo vai chegar, mas o Senhor sabe. E a pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, que ela seja impactada por essa palavra, porque essa palavra, Pai, ela é verdadeira, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoar os pecados dessa pessoa, Senhor, que acha que não tem mais jeito para ela. Acender no coração dela a chama da esperança e trazer ela de volta à sua presença, porque o Senhor a está procurando para uma viva comunhão. Assim eu abençoo essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço carinhoso e um ótimo dia da pastora Rosângela.